Não, Se eu olhar fala um para pouco cada um. da importância da execução penal, porque assim, uma das coisas que eu fiquei fascinado com o DEPEN, e isso é verdade mesmo, eu estava vendo a live da reestruturação até hoje, porque assim, quando eu dei uma estudada por cima, quando eu fui PRF, na história da criminalidade brasileira, né? Então tem a história PCC, Comando Vermelho, tudo, e a história basicamente é dentro das prisões elas surgiram. Eles não surgiram na rua. Sim. A maior parte das entidades criminosas que nós temos hoje, elas nascem dentro das prisões. E daí você fica pensando na importância de uma execução penal diferenciada, né, de uma execução penal que não permita aí o que eles chamam de universidade do crime, né, que na verdade é um espaço cuidado pelo Estado, né, e às vezes muito mal cuidado pelos Estados, né, houve muita omissão, e há muita omissão de Estados aí, mas pelo que eu pude perceber aí, o DEPEN é diferenciado mesmo, né, tem números impressionantes, eu estava escutando o professor Marcelo falando que não tem celular entrando no DPI e que Não, isso faz toda a diferença, né? não, nunca teve nenhum caso de celular entrando nos presídios federais. Nem celular, nem droga, os presos têm as suas conversas todas gravadas, né? O professor Marcelo é a pessoa ideal para falar sobre esse assunto. Ele é um policial penal federal há muitos anos. Ele também é um líder sindical, então ele está por dentro de todas as negociações, é a pessoa ideal para falar sobre isso. E nós temos a nossa visão de fora, né, lendo o que a gente lê e Sim, também tendo sim. contato com os agentes. Mas então não temos celulares, não temos drogas, as conversas são gravadas, não existe contato físico entre o detento e a pessoa que está visitando ele, as visitas são feitas mediante parlatório, que é aquele vidrozinho, telefonezinho, alguma coisa Caramba. do gênero, para não ter, para que essa pessoa realmente fique em um regime diferente do regime normal. E não é qualquer pessoa que vai para o sistema penitenciário federal, são pessoas muito específicas, em grande parte, criminosos muito violentos, pessoas que planejaram fugas, subverteram cadeias, né, então influenciaram ativamente em rebeliões, em viradas de prisões, de penitenciárias, chefes de facção, esse é um dos grandes motivos da existência do primeiro presídio federal, né, as Sim. questões ligadas às facções criminosas, então para exilar esses chefes de facção que continuavam comandando as suas facções, né, os seus grupos criminosos de dentro das penitenciárias, então nesse sistema ele fica completamente isolado. Execução penal. Execução penal é um assunto extremamente interessante, Guilherme. É um assunto que se a gente for parar para ler, a gente vai ficar muito entusiasmado em fazer parte do sistema. Infelizmente, ainda no Brasil é um grande tabu, mas a gente está vendo uma mudança nisso. As polícias penais vão começar a alterar esse cenário. Execução penal, nós não víamos ser falado tanto, com tanto afinco, nós não víamos o governador fazer a inauguração de uma penitenciária, nós não víamos esse assunto entrar em pauta tão fortemente quanto atualmente por um presidente ou pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares. Isso está havendo uma alteração. Essa alteração é uma alteração de cultura do brasileiro, né? Nós estamos começando a entender como sociedade que a execução penal é uma parte integrante da segurança pública e deve ser tratada como tal, uma parte fundamental da segurança pública, e nós estamos começando a entender os benefícios que uma execução penal bem feita pode trazer. É uma discussão que a gente tem que saber diferenciar a moral pessoal do que é o correto para o Brasil. Então, nós temos alguns estados com índices alarmantes de reincidência do preso, nós temos estados que chega a 75% esse índice. Eu vou até pegar a origem desse dado para mim não, para que vocês entendam que é um dado real. Esses dados são do CNJ, tá? Do Conselho Nacional de Justiça, é um relatório que Sim. foi feito por eles. Então nós temos 42,5% de reincidência de taxa de retorno no sistema e alguns estados chegam a 75%. Então é uma taxa absurda. E se a gente for pensando nessas taxas, a gente começa a entender o porquê a gente tem um sistema tão inflado. A reeducação do detento é uma realidade que tem que ser praticada. Nós precisamos ter os detentos reeducados para que a gente possa ter uma criminalidade reduzida. Então, para que eu possa estar mais seguro em sair para a rua,
para que os seus filhos, os nossos filhos, as nossas famílias possam se sentir mais seguras no Brasil, nós precisamos ter uma execução penal que seja levada muito a sério e seja tratada como uma necessidade para o Brasil atual. Então, a execução penal é um ente da segurança pública, é uma parte da persecução penal e é uma parte fundamental para que a gente possa ter uma redução nos níveis de crimes no nosso Brasil, que a gente possa ter uma segurança pública cada vez mais efetiva. E isso não tira de maneira nenhuma, eu acho sempre bom especificar isso, deixar bem claro que isso não tira a importância das outras polícias, da polícia judiciária, da polícia ostensiva e tudo mais. Esse ciclo deve ser equilibrado. E no momento atual, agora antes da Polícia Penal ser adicionada ao artigo 144 da Constituição, nós tínhamos um déficit dessa igualdade na parte penitenciária, né? Nós tínhamos um sistema sendo tratado um pouco de lado por muitos governos e agora está voltando a ter evidência e está voltando a ter o merecimento que é necessário. Você, não sei, ó, vou ter colocado numa fria aqui, não sei se você vai saber me dizer. Pode falar. Mas qual que é qual que é o contingente hoje da Polícia Penal? Da Polícia Penal no geral? A Polícia Penal Federal. Federal são 1.600 agentes. 1.600 agentes. Isso, eu vou até ver quantos especialistas aqui, só um pouquinho que eu vou consultar. Eu tô tentando consultar aqui também. Mas veja, a necessidade, eu acho que o que você está falando é muito importante, né? Claro que todas as polícias são importantes e cada polícia faz parte de um processo, né? A Polícia Federal ali na investigação, né? Na repressão dos crimes, né? A Polícia Rodoviária Federal na esfera federal aqui falando, né? Na prevenção, né? Com a presença nas rodovias federais, e a Polícia Penal na questão da execução penal, né? Que faz parte do processo. Os processos, eles são complementares, né? Eles complementam um ao outro, né? As polícias interagem entre si, né? Então, a Polícia Judiciária vai investigar, vai ter a parte da polícia ostensiva, né? Nós temos na União, nós temos um exemplo muito forte, em algumas atribuições da PF também, mas principalmente da PRF, que ela é sumariamente, em grande parte, ela é ostensiva, né, nas rodovias. Então, todas essas polícias vão fazer um ciclo de polícia. Nós vamos ter um preenchimento completo de todas as lacunas por onde nós temos que ter a segurança pública, né? Ela vai sondar todo esse ciclo. E a execução penal, ela é então a última etapa desse ciclo de polícia, né? Nós vamos ter... E assim, a execução penal, ela é muito ampla. Nós vamos ter a parte, então, da penitenciária, no cumprimento da pena, e esse indivíduo vai sair da penitenciária em algum momento, ele vai se tornar um egresso, e nós temos, então, as políticas públicas que vão cooperar com esse egresso. Essa pessoa não pode ser rejeitada a todo momento pela sociedade, essa pessoa tem que conseguir um emprego, tem que conseguir uma segunda chance. Se ela vai aproveitar essa segunda chance, aí já é uma questão mais pessoal, que a gente vai ter que tratar com outras questões, né? Então aí a gente entra na administração pública, complementando também essa ideia da reinserção do indivíduo na sociedade. Então a gente vai ter que ter questões de saúde, questões de educação, questões sociais, né, a própria cultura social, para poder complementar e para que essa pessoa realmente consiga voltar a viver em sociedade, para que ela tenha essa chance, né, para que ela possa recuperar, que ela possa se redimir dos seus erros do passado, né.